Olá, irmãos, a paz do Senhor. Para nós, uma alegria estarmos mais uma vez com os irmãos para refletirmos na palavra de Deus. Hoje, iniciando a lição desse trimestre, que traz por tema a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Estamos falando do templo da Assembleia de Deus, Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo. E hoje vamos abordar um assunto de muita importância que deve ser levado em consideração, principalmente considerando a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Hoje iremos falar um pouco, refletir um pouco sobre missão, não é mesmo? A lição bíblica em classe encontra-se no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 28, o verso 19 e 20, Marcos, capítulo 16, verso 15 a 18. Diz assim a palavra de Deus: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos capítulo 16 vai dizer algo mais ou menos nos mesmos termos, pois diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Existe uma versão que diz: quem não crer já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pois bem, na introdução, nós vamos ter a seguinte descrição. Nesse trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a todas as criaturas. Por isso, nesta primeira lição, nosso objetivo é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina, que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, Senhor Jesus Cristo. No primeiro tópico, primeiro tema, nós vamos estudar a grande comissão, subdividida em conceito, questões culturais, ordem para fazer discípulos e eficácia dos objetivos da grande comissão. E missões transculturais e, por último, visão global do Evangelho no mundo. Pois bem, grande comissão. O que é a grande comissão? De acordo com o que nós acabamos de abordar na leitura bíblica em classe, a grande comissão é a responsabilidade que Cristo trouxe aos ombros
da sua igreja, ficando esta na responsabilidade de noticiar o Evangelho. Vejam só que nós lemos o seguinte, lá no livro de Mateus, no capítulo 28, verso 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Lá em Lucas, a mesma coisa, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Esse ide é a grande comissão a que referimos. Uma ordem para levar o evangelho de uma forma a permitir que os de perto e os de longe sejam alcançados pelo favor de Deus. Não é mesmo? A grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem que segue após a ressurreição de Jesus, pois ele incumbiu seus discípulos de fazer esta obra. É interessante que acerca disso nós vamos ver o seguinte: alguém vai dizer que a grande comissão ela não é uma opção, não é facultativo, mas é uma ordem a ser obedecida, é um mandamento que precisa ser observado, correto? Pois essa é a vontade de Deus. Deus poderia ter trazido os anjos para fazer essa obra, mas Ele não fez. Ele quer fazer ela com os homens. Aí nós vamos ver, quando você fala ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide já traz aí implícito a ideia de que não se ficaria somente em Jerusalém, nos limites de Israel, porque ele falou que era necessário que essa palavra fosse ministrada até os confins da terra, os de perto e os de longe. Aí quando se vê diante dessa responsabilidade de ministrar essa palavra de Deus aos de perto e os de longe, você já vai encontrar na questão cultural. Questão cultural, como assim? É óbvio que a partir do momento em que se atravessa as fronteiras, nós vamos entrar, a missão, né, o missionário, a igreja, ela vai se deparar com um mundo diferente, pessoas com uma outra cultura, e que se por um lado ela não vai ministrar algo para ir de encontro e de choque com essa cultura, por outro, é necessário fazer uma dosimetria, porque devemos levar em consideração que essa cultura, esses costumes, deverão ser esquadrinhados à luz da palavra, principalmente considerando que o homem, depois da queda, ele sofre investidas de demônios, né, do poder das trevas, razão pela qual é necessário fazer, submeter isso aí à luz da palavra de Deus. E acaba
sendo um tipo de desafio, não é mesmo? Fazer missão. Fazer missão, ela vai, o ato de fazer missão, ele vai por si só encontrar esse tipo de desafio. A ordem de fazer discípulos a todas as nações. A palavra nação é a tradução da palavra ethos. Ethos se refere, etnos, né? Se refere a grupos étnicos. E se analisarmos, porque olha só, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, ensinai todas as nações. Se nação é a palavra etnos, isso aqui serve para refletir sobre uma coisa. Não seria um Estado politicamente organizado, correto? Mas há quem entenda que etnias têm o seu lado diferente de Estado, e nós teríamos hoje uma faixa de uma média de mais de 24 mil etnias no mundo. Aí fica um desafio no ar. Vamos imaginar que 50% desses grupos étnicos ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Observem, quando nós refletimos na palavra de Deus, que Ele disse para nós: ide por todo o mundo, pelas nações, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado, ou quem não crer já está condenado. Subentende-se que este é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o mundo, os homens o conheçam. Porque a salvação, ela vem pelo conhecimento. O que leva as pessoas a serem condenadas é o erro, é por errar, por se manter no erro. Mas conhecer a palavra é a grande oportunidade de sair do erro. Aliás, nós vamos ver que no texto da palavra de Deus vai estar escrito assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer dizer, quando alguém conhece a palavra, a tendência é ele ser liberto. Porque esta palavra, se ela descer ao coração, essa área vai ficar sarada. Então se vê que esse é o objetivo de Deus, através do seu Evangelho, fazer discípulos. Fazer discípulos e alcançando, evidentemente, dando oportunidade a todos os moradores da terra. Nós temos aqui outra coisa interessante: a eficácia e os objetivos da grande comissão. Olha, Yeshua HaMashiach, ou Senhor Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos, ele disse com eles a seguinte palavra: permanecei em Jerusalém, até que dos altos céus sejais revestidos de poder. No dia da festa, aliás, no dia da festa do Shavuot, ou festa das semanas, né? Festa das semanas, porque era a festa das primícias. Era o dia de oferecer os frutos que haviam sendo marcados nas últimas 7 semanas. E essas primícias, que eram entregues no 50º dia, por isso o nome de Pentecoste, porque elas eram apresentadas no 50º dia.
eles estavam orando. O Senhor já havia os deixado há 10 dias atrás, quando Ele os levou a um lugar e subiu em uma nuvem, se ocultou aos seus olhos. Depois de 10 dias, eles ali no cenáculo, orando, eles receberam uma porção de poder do céu, para cumprir a promessa que Ele diz, permanecer em Jerusalém, até que dos altos céus sejais revestidos de poder. E esse poder de Deus que desce sobre a célula matre da igreja, aqueles 120 reunidos, que, revestidos de poder do céu, começaram a falar numa outra língua, adotaram um comportamento que, por ser um dia especial, era a festa das primícias, era o dia de entregar os primeiros frutos. Havia judeus de tudo quanto era parte do mundo, porque era uma das Shalote Regalim. O que acontece? Quando eles veem aqueles discípulos orando e cheios do poder de Deus, alguns chegaram a achar que eles estivessem cheios de mosto, ou seja, cheios de vinho, de bebida forte, ou que estivessem ficando loucos. Mas de repente eles viram algo diferente, que aqueles homens galileus falavam, cada um na sua língua onde era nascido. Vamos dizer o seguinte: se ali tinha judeu da Espanha, eles ouviram aqueles discípulos falando em espanhol. Se ali tinha judeu da Grécia, eles ouviram aqueles discípulos falando na língua grega. E assim, sucessivamente. O que estava acontecendo? Eles foram revestidos de poder. E esse revestimento de poder é algo fundamental para se cumprir essa determinação de Deus. Não há como proclamar o Evangelho sem estar revestido do poder do alto. Logo, o revestimento de poder, a graça de Deus que desce sobre a igreja, é exatamente para que, a partir de então, ela esteja apta a cumprir esse objetivo. Permanecer em Jerusalém, até que nos altos céus seja revestido de poder. E a partir de então, estariam aptos a seguir por Jerusalém, Samaria, e prosseguir até os confins da terra para levar o Evangelho do Reino. No segundo ponto dessa lição, nós vamos continuar ainda nesse assunto. Nós estamos falando de missões transculturais. Missões transculturais porque esse ide por todo o mundo é exatamente essa questão, é missão transcultural. Aí, no conceito, por que transcultural? Quer dizer, missão transcultural, a palavra trans vem do latim e significa através de, por exemplo. Na verdade, a ideia de transcultural subtende-se que a palavra de Deus deveria prosseguir para alcançar os 4 ventos da terra. Alcançá-los de perto, alcançá-los de longe. Por isso, missão transculturais. Nós vamos ver que nas caminhadas do apóstolo Paulo, este chegou até a Europa, passou pela Ásia, ele esteve em Roma, ele veio na Espanha. Então, Paulo, considerado o apóstolo dos gentios,
sob a unção de Deus, embaixo do poder do Senhor, ele saiu levando a palavra, levando a boa nova para os lugares distantes. E o que seria essa visão transcultural da Bíblia? Quando se fala em missão transcultural, a própria palavra de Deus, ela já é um padrão, né? Por quê? Nós vamos ver o seguinte, lá no livro de Gênesis, né, no livro de Gênesis, Gênesis 3, verso 15, colocarei, quando o Senhor dá aquela sentença para a serpente, colocarei inimizade entre a sua semente e a semente da mulher, pois tu lhe ferirá o calcanhar, mas a semente da mulher lhe ferirá a cabeça. Aqui, obviamente, já está falando da mente de Deus, da visão de Deus, de evangelizar, de alcançar os perdidos através da sua palavra. Porque é óbvio que essa palavra, semente da mulher, não está se referindo a outra coisa a não ser daquele que encarnou no ventre da Virgem para assumir a forma de homem após despojar-se da sua glória, para que dessa forma ele viesse nos dar a vitória, redimindo-nos dos nossos pecados. Lá, Gênesis capítulo 6, verso 11, nós vamos ver também aqui um Noé, quando Deus ordena para que ele lhe faça uma arca para salvar a sua família. Noé pregou naquele tempo, anunciando que viria um dilúvio e destruiria a terra. Só que os homens não acreditaram. Aquele primeiro século, não deram ouvido. Noé era um louco, era assim que era taxado. Se analisarmos isso, que Deus fez isso, a notícia que é dada através da igreja, agora, uma notícia após a ressurreição de Jesus, que muitos não dão ouvido. Aqueles que noticiam essa palavra são tidos como loucos, falam coisas infundadas. Da mesma forma, eu quero te dizer, da mesma forma aconteceu nos dias de Noé. Ele noticiou, mas não foi ouvido. Então Noé, se ele pregou que viria um dilúvio, da mesma forma a grande comissão prega que vem um dia do juízo, vem um dia e que Deus haverá de acertar conta com os moradores desse mundo. Dentro dessa visão transcultural, nós vamos ver o seguinte, Gênesis capítulo 12, verso 3. O que nós vemos aqui? A chamada de Abraão e as promessas na vida dele. Olha só, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem, e através de ti, através de Abraão, ele iria encontrar as nações, salvar as nações, tornar benditas as nações, enfim, através de Abraão, Deus promete uma bênção sem medida. Tanto é verdade que este Abraão vai ter filhos, descendente, Isaac, de Isaac vai ter Israel,
que é Jacó e Esaú, dos descendentes de Israel, nós vamos encontrar José, filho de Jacó com a mulher amada Raquel, o qual vai para o Egito. E lá no Egito, após ser perseguido pelos seus próprios irmãos, que o vendem na condição de escravo para ismaelitas, e pela misericórdia e a providência divina, ele, de escravo, vai parar na corte de Faraó para se tornar o governador daquele reino. Era um homem mais poderoso, tornou-se o homem mais poderoso do Egito, só ficava abaixo de Faraó. E esse José teve filhos, como egípcia. E dentre os filhos de José estava Efraim, que Israel teve a oportunidade, já na sua velhice, partindo para a eternidade, de colocar as mãos sobre a sua cabeça e abençoá-lo. Quando deu-lhe a bênção de primogenitura e disse que ele seria a plenitude dos povos. A plenitude dos povos, uma tradução da palavra hebraica Melo Agoim, já está falando dessa missão transcultural. Então, olha só, que Deus, quando João disse que o Senhor amou os homens, ele fala o mundo, mas não é o mundo, é os homens. Deus amou os homens de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus estava vendo isso quando ele usa Israel para abençoar Efraim e diz que ele seria Melo Agoim. Questionado pelo filho José, ele explica claramente que José queria que aquela bênção fosse para Manassés, mas Israel vai dizer que Manassés seria uma nação abençoada, mas Efraim, uma multidão de nação, é diferente. Aqui, pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito eterno, ele estava falando dessa visão transcultural da Bíblia. Ele estava falando que Deus, o projeto dele era de encontrar os homens, e como temos dito, o Senhor poderia ter feito isso através dos anjos. Deus poderia ter colocado os anjos no mundo para eles cumprirem com essa missão, mas ele escolheu a igreja. Ele escolheu a igreja e deu-lhe essa responsabilidade, capacitando-a. Olha, como nós vemos, esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Por quê? Isso é a presença de Deus, é o poder de Deus que acompanha a sua igreja para cumprir com essa finalidade. Barreiras na missão transcultural. Há barreiras? Pergunta. Existem barreiras? Gente, pensem só. Quando você sai do meio da sua parentela, né? No seu país de origem, você pega um avião e vai para um país distante, é outra cultura, é a barreira da cultura que você vai encontrar. Você chega lá, e não obstante você estude o idioma daquele local, mas você vai sentir muita dificuldade até você se adaptar ao idioma
que é falado naquele país, naquela região. Nós vamos chamar isso de barreira. Barreira da língua, né? Barreira do idioma. E os hábitos, costumes. Barreira dos hábitos. Barreira religiosa, sim. O missionário ele vai encontrar essas barreiras religiosas, o ateísmo, e outras religiões grandes no mundo, que ele vai ter que conviver com isso aí. Então se vê nesses termos o trabalho que é necessário trilhar para cumprir com essa determinação. No ponto 3, nós vamos ver uma visão global do Evangelho no mundo. Evangelização e discipulado. A gente por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos, pregar o Evangelho, e fazer discípulos, ensinando, né? Fazer discípulos ensinando. Quer dizer, evangelizar e discipular é a mesma coisa? Não. Embora trilham no mesmo objetivo, na mesma direção, não é a mesma coisa. Nós vemos que Jesus, por exemplo, durante 3 anos ele ensinou os seus discípulos. Durante esses 3 anos, através da palavra, ele procurou moldar o caráter deles. E tanto é verdade que isto foi próspero, nós vamos ver que, de alguma forma, os discípulos pareciam com ele. Aliás, quando o Senhor foi preso e Pedro foi descoberto quando estava à beira de uma fogueira, ali por perto, para saber o que ia acontecer com Jesus, a criada do sumo sacerdote, ao olhar para Pedro, disse: esse homem, eu conheço esse homem é um dos discípulos de Yeshua. Olha para ver como que ele parece com ele, que Pedro parecia com Jesus. Isso aconteceu exatamente em um dos momentos em que Pedro negou a Jesus. Ela notou que até na conversa ele parecia com Jesus. Parecer com o mestre, isso quer dizer que essa identidade é fruto, é uma consequência de alguém que conviveu com ele e que através dos seus ensinos, essa pessoa, ela foi trabalhada, né? Isso é fazer discípulo. Porque quando você ensina e alguém realmente aprende e pratica aquilo que você ensinou, você, nesse caso, está fazendo um discípulo. Fazer discípulo é fazer imitadores. Fazer discípulo é perceber a lavagem de água limpa. Quando o Senhor, poucos instantes, pouco tempo dele ser preso, ele lava os pés dos discípulos e fala a seguinte expressão: vós já estáis limpos em virtude da palavra que vos tenho falado. A ideia de que eles estavam limpos, eles estavam desintoxicados.
Vamos dizer que muitas coisas que eles ouviram, que eles foram instruídos, vamos dizer que a forma como eles foram criados, ensinamentos às vezes errados, era como se tivesse constituído em toxinas nas suas almas. É como quando você consome um alimento e este, ao ser processado pelo seu organismo, ele vai produzir toxinas no seu corpo. Ele vai produzir em você algo que é nocivo à sua saúde. Aí o Senhor vem e fala o seguinte: olha, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Isso quer dizer que essa palavra, a palavra do Evangelho, ela produzia uma limpeza, ela tem o poder de produzir a limpeza na vida da pessoa. Olha só, se pensarmos que a palavra é o próprio Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas, essa adversativa, todos quanto receberam, deu-lhes o poder, a oportunidade, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Quando são transformados de filhos dos homens a filhos de Deus, veja bem o que eu estou te dizendo, quando através da palavra que representa o próprio Cristo, a pessoa recebe a palavra, ela é transformada de filho dos homens em filho de Deus. E dentro do processo de filho de Deus, ela vai caminhar para alcançar a estatura de varão perfeito, que ocorrerá um dia. Um dia ela ocorrerá, vai acontecer, vai consumar a estatura de varão perfeito, quando esta estará diante de Deus e terá a oportunidade de conhecer o Senhor como Ele é, porque será semelhante ao Senhor, certo? Essa ordem está aqui. Isso é uma diferença entre evangelizar e discipular, arrependimento e capacitação. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem que levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão de pecados. É óbvio que arrependimento, e capacitação é coronário de tudo isso que nós acabamos de falar. Porque se alguém não se arrepende, não há o que fazer nele. Mas o arrependimento, que já é um sinônimo de alguém que aceitou a palavra, e esta está apta e pronta a mudar de vida, a convergir, mudar a sua rota. Ou seja, aquilo que ela fazia, ela não vai fazer mais. Aquilo que ela aprovava antes, agora ela não vai mais aprovar, porque ela viu que, ela vai ver, a partir de que recebe a luz da palavra, que aquilo já não procede, não é aceitável diante de Deus. Então esse arrependimento que é o sinônimo de um novo nascimento, de uma transformação, decorre desse processo de ministração da palavra. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando aos pecadores que se arrependam e creiam no Evangelho. Quer dizer, arrependimento é fundamental para alcançar a salvação. E tudo isso se desdobra através deste ato,
que caracteriza a grande comissão, ou seja, quando a igreja cumpre com a sua obrigação de levar a palavra. Eu vou ler para você a conclusão dessa lição, né? Temos um grande desafio, sem dúvida, um desafio muito grande. As missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém, em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos deste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É o imperativo do reino. Nós perguntamos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede daqueles que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós boas novas de salvação. Então é isso aí. É o sinônimo da grande comissão. É a responsabilidade que temos sobre os ombros de levar a palavra de Deus. Tem alguém precisando de te ouvir. Tem alguém querendo te ouvir. E tem alguém que vai mudar de vida após te ouvir. Pense nisso e cumpra com aquilo que Deus determinou para você. Nós estamos aqui chegando ao final, encerrando nossa parte. Eu quero estar te convidando para estar conosco em uma das nossas reuniões de fé que ocorrem normalmente às quintas-feiras, a partir das 19 horas, e no domingo também, às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Domingo pela manhã nós temos um estudo bíblico pela manhã. Venha adorar a Deus conosco. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos extraordinárias para a sua vida. Queremos agradecer também a cooperação do nosso irmão presbítero Rômulo Cantarella para a divulgação, para a execução desse trabalho. Deus te abençoe e quero estar orando por você nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta oportunidade. Eu quero te apresentar a cada um dos irmãos que acompanham este estudo bíblico. Eu rogo a tua bênção sobre eles, Senhor, e que este estudo possa produzir efeito na vida de cada um deles. Ó Deus, no nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.